Então, se você está procurando criar um site, provavelmente fez algumas pesquisas e a maioria das pessoas provavelmente lhe disse que você deveria usar o WordPress. Mas a verdade é que o WordPress é bastante arcaico, é muito confuso. Há muitos plugins e leva muito tempo para procurar todas as diferentes ferramentas que você precisa para montá-las, o que, em última análise, resulta em uma curva de aprendizado realmente acentuada e torna mais difícil criar seu site. Além disso, será ainda mais difícil criar um site de sucesso porque você tem todos esses passos extras e mais coisas que podem dar errado ao usar o WordPress, e isso não quer dizer que o WordPress seja ruim, mas as 3 ferramentas que estou prestes a mostrar neste vídeo, na minha opinião, são muito melhores, e não é mais 2015. Então, qualquer um que diga que você não pode ranquear no Google com essas ferramentas ou que elas não são tão boas quanto o WordPress, isso simplesmente não é verdade mais. Essas são ferramentas poderosas que vou mostrar que são muito fáceis de usar e oferecem mais flexibilidade do que o WordPress em muitos aspectos, e gostamos dessas opções para iniciantes, é muito fácil aprendê-las. As 3 que tenho para você neste vídeo, as 3 alternativas ao WordPress, serão muito fáceis de usar e, dependendo do que você está tentando fazer, se destacam em diferentes categorias. Então, a primeira que vamos falar é meio que um faz tudo. A segunda é ótima para vender coisas online. A terceira é realmente excelente para otimizar e criar um site muito único. Vamos falar sobre isso quando chegarmos lá. Mas a primeira dessas 3, como eu disse, a capacidade de criar um site que é um faz tudo, onde você não precisa instalar todos esses plugins diferentes, não precisa atualizar as coisas o tempo todo, não precisa fazer nenhum tipo de coisa estranha no back-end. Isso, tenho certeza de que você já ouviu falar, é apenas o Squarespace. O Squarespace é incrivelmente popular e faz todas as coisas que mencionei sem precisar instalar plugins. Por exemplo, alguém entrou em contato e tem um negócio de limusines e quer ter agendamento integrado ao seu site. Se você fizesse isso com o WordPress, teria que obter o WordPress. Você teria que conseguir sua hospedagem, precisa de Elementor ou algum construtor de sites além disso, conseguir uma ferramenta de agendamento. Você tem essas diferentes ferramentas e precisa garantir que todas se conectem. Não quer que nada quebre. Por outro lado, o Squarespace tem um serviço de agendamento nativo. Construa um site no Squarespace que se integra automaticamente sem preocupações de perder clientes ao agendar, evitando falhas do WordPress. O Squarespace faz isso de forma muito mais fácil, e também é muito flexível ao projetá-lo. É um editor de arrastar e soltar. Então, se eu quiser que uma foto fique de um lado da minha tela, posso clicar e arrastar qualquer elemento. Há um layout em grade. Você pode soltar em qualquer lugar que quiser, e vai ficar bom tanto no desktop quanto no mobile. Então, se alguém estiver visitando seu site no celular, o Squarespace torna muito modular e muito fácil para que esse site fique ótimo em qualquer dispositivo. Em terceiro lugar, é muito poderoso além do que eu disse sobre agendamento e comércio eletrônico e coisas assim. Você pode hospedar um podcast completo lá, você pode vender diferentes produtos lá, você pode ter um blog lá, e não precisa ter tudo isso, no entanto. Então, o Squarespace torna incrivelmente fácil começar com um site muito simples, e então, à medida que você expande, basta adicionar outras coisas ao seu painel. Não necessariamente precisa custar mais. Não necessariamente precisa. Não requer sair e procurar mais coisas, o Squarespace as tem escondidas no canto, prontas quando precisar, sem atrapalhar enquanto aprende. Se você quiser começar com o Squarespace, eu tenho Na verdade, terei links para tutoriais sobre todos os 3 que vou recomendar, assim como links de desconto para começar com eles, se você estiver procurando começar. Mas o Squarespace número 1 é uma recomendação super fácil, e é uma que eu sempre gostei de usar, não importa que tipo de negócio, arrecadação de fundos ou portfólio pessoal você esteja tentando fazer, com grande exceção. Agora, se você está tentando vender coisas, funciona no Squarespace. Mas se você está tentando vender muitas coisas ou se está tentando vender coisas complexas, você está fazendo dropshipping, você está vendendo muitos produtos digitais e quer organizar as coisas, talvez rastrear o estoque e ter muito mais controle no back-end, então o número 2 desta lista será substancialmente melhor. E não sou só eu que estou dizendo isso é validado por algumas das maiores lojas online que existem. Se você comprou algo de tipo Kim Kardashian ou de muitos dos outros negócios realmente grandes que estão vendendo como indivíduos, muitos deles, provavelmente a maioria deles, eu diria, estão usando o Shopify. Shopify, tenho certeza você já ouviu falar. É incrivelmente poderoso porque não só torna muito fácil construir seu site, você pode apenas usar um modelo, trocar seu texto e suas imagens. Essa é a parte menos importante. A parte mais importante é o back-end, que é projetado do início ao fim em torno do comércio eletrônico, o que tornará mais fácil rastrear o inventário, fazer algumas opções de produtos mais avançadas. Então, em vez de apenas um único produto, talvez você tenha algumas variáveis diferentes em seu produto, diferentes tamanhos de camisetas, diferentes cores de camisetas, talvez algum texto personalizado que o usuário possa inserir. Seja o que for, o Shopify tem tudo isso para você. E porque é tão popular como uma plataforma de comércio eletrônico, também possui muitas integrações e muitos plugins disponíveis. Então, se você vai talvez vender um pequeno enfeite, um pequeno produto, algo como um carregador de telefone, por exemplo, e
Claro, esse é um ótimo produto, mas se você quiser comercializá-lo, digamos, no TikTok, é fácil integrar com o TikTok e ter uma estrutura sólida para como esses anúncios estão sendo veiculados. Assim, você pode criar um anúncio, veicular o anúncio e então rastrear automaticamente quem clica naquele link do TikTok e o que eles realmente fazem em sua loja Shopify. Assim, você pode voltar e ver, ei, este anúncio levou as pessoas a adicioná-lo ao carrinho, e então elas não compraram. Mas este outro anúncio fez com que as pessoas comprassem mais, e isso pode te dar muitos insights sobre o que está funcionando melhor, o que pode realmente otimizar sua loja, simplesmente porque o Shopify torna tão fácil integrar com anúncios do TikTok, e esse é apenas um de muitos exemplos. Eles se integram bem com o MailChimp para campanhas de marketing por e-mail e qualquer outra coisa. Então, o Shopify, eu tenho um tutorial completo. Na verdade, eu tenho muitos tutoriais sobre o Shopify, falando sobre como usar o Shopify, como configurá-lo em alguns minutos, como fazer dropshipping, impressão sob demanda. Há tantas coisas que você pode fazer com o Shopify. Temos vídeos para todos eles. Vou deixar alguns links abaixo. Então, a terceira opção aqui, esta é na verdade a minha favorita. Estou feliz que vocês ficaram até aqui para esta. De todas as ferramentas de criação de sites disponíveis, esta é a que eu, se fosse fazer um site pessoal para mim, acharia mais interessante porque você tem muito mais flexibilidade do que nas outras. Então, claro, Squarespace, Wix e todas essas outras ferramentas permitem que você personalize o site, mas a última aqui permite que você adicione outras animações. É um toque extra de emoção no seu site que, como você pode ver nesses exemplos aqui, realmente o torna mais atraente e interativo. E isso se chama Webflow. Então, começando, isso pode ser um editor arrastar e soltar, muito parecido com Wix e Squarespace, mas se você quiser adicionar essas pequenas interações, essas animações, também é muito fácil de fazer. Então você pode clicar em qualquer item na sua página, talvez um banner inteiro, talvez apenas um botão, e então você pode escolher diferentes gatilhos e pode escolher quais serão as animações. Então, um exemplo simples seria, talvez no seu site você queira que este botão ou este texto apareça suavemente depois que alguém acessar seu site, após o carregamento, ou talvez à medida que eles rolam para baixo. É algo muito sutil, mas pode fazer seu site parecer muito mais profissional e, em última análise, pode proporcionar melhor experiência, você vender coisas, comércio eletrônico funciona no Webflow. E se você quisesse ir para o próximo nível e realmente fazer alguma codificação e tivesse um pouco mais de conhecimento técnico no back-end, você ainda pode fazer isso no Webflow. Ou, aqui está outra ideia, se você não tiver essa experiência, mas talvez mais adiante você veja, talvez você mesmo contrate alguém para entrar e fazer isso, ou conheça alguém que poderia, você sabe, construir algumas partes do seu site. Então, o Webflow pode ser uma boa opção para começar e, eventualmente, contratar alguém para fazer aquelas outras coisas intrincadas. Então, é por isso que eu, pessoalmente, gosto do Webflow. É realmente poderoso e interessante de usar também, mas essas são 3 alternativas que eu gosto de recomendar como alternativas ao WordPress. Claro, o WordPress é ótimo, é poderoso se você o tiver, há muitos benefícios, mas como eu disse, é um pouco arcaico, definitivamente tem uma grande curva de aprendizado e não é para todos. Então espero que você tenha achado este vídeo útil. Se você achou, considere se inscrever e não se esqueça de conferir o tutorial completo a seguir.